Deus. Ei, meu Deus. Tá me ouvindo aí, meu irmão? Tá legal? Dá para entender? Abre comigo aí a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 27 em diante. Lucas, capítulo 6, versículos do 27 em diante. Evangelho de Lucas. A Bíblia da Igreja é a página 883. Amém? Achou? Bem conhecido o texto. Bem importante. E se você não costuma prestar muita atenção quando a gente lê aqui na igreja, vou pedir para você hoje prestar bastante atenção, se possível, acompanhar aí. Porque esse texto ele é muito conhecido e muito importante. E vocês vão ver que não é nada fácil de seguir. Amém? Posso ler? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para quem odeia vocês. Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoem. E orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Quem já tinha ouvido isso? Clássica, né? Se te deram um tapa no rosto, vire a outra face. Ame aos seus inimigos. Ore por quem lhe maltrata, lhe persegue. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Meu irmão, só para a gente voltar ao texto, que é tri importante. Aqui Jesus está no seu sermão doutrinário. Como vocês sabem, Jesus ele não deixou nenhuma lei escrita para todos nós, né? Ele não pediu para que nenhuma pessoa sentasse ao lado dele, e ele ditou algumas regras para que aquilo fosse escrito. Ele não fez isso, ele não teve essa pretensão, ele não quis fazer isso. Porque poderia ter feito, mas ele não quis. Acontece que o Sermão do Monte é reconhecido como o texto doutrinário de Jesus Cristo. Ou seja, a base daquilo que a gente acredita, naquilo que Jesus Cristo fez, está quase por completa no Sermão do Monte, que aqui a gente ouve como base central para esse sermão, esse mandamento. Porém, no Evangelho de Mateus é um pouco mais extenso, né? É mais diluído, é mais diluído, é mais específico em cada área, assim, colocado, tanto que ocupa 2 capítulos, ou quase 3 capítulos, né? Que é Mateus 5, 6 e um pouquinho do 7, alguma coisa assim. Mas aqui em Lucas é um pouco mais concentrado. E ele começa, assim como em Mateus, falando a respeito das
Como é que começa o Sermão do Monte aí? Quem é crente aí conhece a Bíblia. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. O que é isso, crente? O que é uma bem-aventurança? Tu com o irmão que está ao teu lado aí. Tu é um bem-aventurado? Hã? Como é que estão sendo as tuas aventuras? Porque viver nesse mundo é uma aventura, não é? Bem-aventurado. Na nossa tradução, não nossa, né? Que pretensão. Né? Na nova tradução da linguagem de hoje, a tradução que a gente usa como base aqui na igreja, ela traduz em felizes, né? Bem-aventurados, ou abençoados, ou aqueles cujo Deus faz feliz. Entende? Deus vai te fazer feliz, você que tem sofrido. Enquanto você que hoje sorri, hoje tem as suas riquezas e com elas faz mal para as outras pessoas, ai de você. É assim que começa as bem-aventuranças. Fala que aquele que não tem será mantido, e aquele que tem vai ser tirado. Na verdade, essa parte daqueles que fazem errado só aparece aqui em Lucas. Mas via de regra é isso. Jesus começa a falar para nós a respeito do quê? De pessoas que não têm nada e sofrem muito por causa daquilo que não têm, e de pessoas que têm muito e usam esse muito que têm para fazer com que aqueles que não têm sofram muito a respeito disso. Óbvio, meu irmão, Jesus não está falando aqui de bens materiais só. Quando Jesus falava de riquezas, quando Jesus falava a respeito de ter coisas, quando Jesus falava a respeito de que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, via de regra essa riqueza estava sempre vinculada à capacidade, à sabedoria, à riqueza de conhecimento que aquela pessoa tinha. Porque Jesus sempre atacava aqueles que eram religiosos. E temos por base que aquele que é religioso, ele tem o quê? Muito conhecimento e pouca prática. Não é assim? Você conhece alguém que sabe muito bem o que deve fazer, mas não faz? Conhece ou não? O teu irmão que está ao teu lado. Se lembra dele? Aquele que você olhou quando estava penteando o cabelo hoje. Conhece aquele? Aquele cara que teme em ficar na tua frente quando tu fica na frente do espelho. Sabe muito bem o que fazer, mas na hora de fazer, só apronta, uma atrás da outra, né? A gente sabia muito bem que a gente não devia fazer quando a gente fez. E aí, quando deu tudo errado, o que aconteceu? Nada. Você está aqui ainda. Você está aqui ainda. Olha como as coisas são. Jesus está dizendo que aqueles que estão sofrendo vão parar de sofrer. Aqueles que estão chorando vão começar a rir, enquanto aqueles que estão rindo vão começar a chorar. É isso que ele fala lá. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão cheios de alegria. E ai daquele que hoje ri, porque vai chorar. A gente vive num mundo muito mal, que as pessoas fazem maldade umas para as outras. Você já chorou por causa de alguém? Sim ou não? Não. Vamos falar a verdade. Já te fizeram mal ou não? Sim, né? Não foi brabo? Não dá vontade de dizer, ai desse sem vergonha. Hã? Sim ou não? Tu com o irmão que está ao teu lado, é o irmãozinho. Não dá vontade de dizer, ai, né? Lá em casa o pai faz umas coisas assim, ele expressa uns gemidos inexprimíveis, né? Às vezes, ele já cutucou a mãe e fez de novo. Né? E se eu continuar, ele vai continuar. E de noite, quando eu chegar para jantar, ele vai falar para mim assim, Maurício, né? A gente sofre por causa das pessoas, por causa da maldade desse mundo. Eu já tive muita gente na minha vida que deu vontade que acontecesse tudo de mal com essas pessoas, né? E às vezes até na caminhada cristã,
e assim, ó, é uma confissão que eu tenho para vocês, às vezes a gente ajuda tanto algumas pessoas que quando elas resolvem fazer tudo errado, dá uma vontade que dê tudo errado com elas. Não sei você, vamos ser sinceros. Entende? Tu vai, diz, daqui a pouco o cara faz tudo ao contrário. Daí tu fica, ai dele. Às vezes a gente se esconde atrás do sentimento que a gente tem por aquela pessoa, que acaba dando uma absolvida nos nossos desejos cruéis, né? Porque às vezes a gente ama mesmo, e a gente quer ver a pessoa se quebrar de repente para voltar. Ou, né? Não sei. Na minha cabeça as coisas funcionam mais ou menos assim, mas eu estou em tratamento ainda, né? Só por hoje eu preciso me converter, né? Mas assim, ó, se você parar para pensar que você já sofreu muito por causa de alguém, de algumas pessoas que cruzaram a tua jornada, a tua caminhada nesse mundo, você também colocando a mão na sua consciência, mexendo lá dentro, você vai ver que você já fez algumas pessoas sofrerem também. Sim ou não? Mamãe, papai, fez ele sofrer? Sim ou não? Não é muito difícil da gente começar aqui a elencar coisas que as pessoas fazem que fazem mal para as outras. E geralmente depois de sofrer alguma coisa, a gente tende a retribuir, nem que seja o universo. Fizeram muito mal para mim, então agora eu vou ser um maluco rebelde e vou fazer tudo ao contrário nessa vida. Começar a andar de costa. Esses dias eu encontrei um rapaz, ele estava andando de costa. Eu não sei porquê, é o mesmo rapaz que um dia eu encontrei, ele estava meditando, né? Mas ele gosta tanto de ser diferente, ser rebelde, que ele estava andando de costa. Estava andando na rua assim. O pai conhece, né? É cliente da mãe lá, o rapaz. Em seguido, a gente para ver o quanto nós temos a capacidade de sermos duros em rebeldia. Em rebeldia. Você conhece alguém rebelde? Rebelde é aqueles guris sem vergonha que saíram aqui da igreja para fundar outra. Não. Pode até ser que seja também, né? Mas rebeldia, sabe? Tipo assim, ó, vou fazer mal para todo o resto por causa do mal que outras pessoas me fizeram. Mas isso não desconta também a nossa vontade de fazer mal para quem faz mal para nós mesmos. Sabe? Você é duro com quem é duro comigo. Porém, Jesus fala isso. Ai daqueles que bem-aventurados estão passando trabalho, e ai daqueles que fizeram os outros passar trabalho. E aí ele termina de dizer isso como quem diz assim, ó, eu vou estabelecer justiça. Eu vou estabelecer justiça. Quem chora vai parar de chorar, e quem está rindo vai começar a chorar agora. Sai disso daí, faceiro. Agora sim, né? Agora sim, aquele bando de sem vergonha que fez a minha vida ser essa desgraça, vai passar tudo que eles têm que passar mesmo. E aí, ele segue o texto e diz assim, eu digo isso para vocês que podem ouvir, ame os teus inimigos. Quem aqui assiste o Chaves? Já assistiu alguma vez? Levanta a mão. Então você vai entender isso. Ame os teus inimigos. Como assim? Como assim? Como que eu vou amar os meus inimigos se eu acabei de ficar faceiro porque eles vão sofrer? Como? Como que vai funcionar isso, Deus? Como é que vai funcionar isso? Acabou de me dizer que eu estou passando um monte de trabalho aqui, né? E ai daqueles que estão numa boa. E agora como é que eu vou amar meu inimigo? E vai continuando. E vai continuando e cada vez fica mais complicado. Deseja o bem para aquele que te amaldiçoa. Porque, cutuca, irmão, fazer de conta é fácil, meu irmão. Mas ele está falando aqui de um elemento de vontade. Deseja o bem. Deseje o bem. Decide isso na tua cabeça. Decide isso aí dentro. Como é que tu vai começar a gostar de quem tu não gosta? Onde é que liga e desliga essa chavezinha, Dudu? Onde é que desliga essa chavezinha? Como é que tu tem domínio disso?
Como é que tu consegue começar a gostar de quem tu não gosta porque te faz mal? Sabe o que é te amaldiçoar, meu irmão? Sabe o que é te amaldiçoar? Amaldiçoar não é só maldizer. É como se existisse algum poder na tua vida de desejar o mal para que ele de fato aconteça. É como se fosse um feitiço. Amaldiçoar é isso. Alguém que te amaldiçoa é alguém que acha que em si tem o próprio poder de Deus, ou que consegue intervir ao próprio Deus para que tudo dê errado na tua vida. É alguém que deseja o teu mal. É alguém que não só não vai fazer nada de bom para ti, mas vai querer que realmente nada dê certo na tua vida. Olha o que é isso. Você já encontrou alguém invejoso na tua trajetória? Geralmente essa é uma baita característica de quem é invejoso. É desejar o teu mal, que tudo dê errado na tua vida. E aí no dia do teu aniversário ele te dá um abraço, 3 tapinhas nas costas e diz que Deus te abençoe. Porque tu vai precisar. Irmão, nós não estamos falando aqui de uma barbada. Nós não estamos falando aqui de fazer o que é fácil. Imagina tu perdoar alguém que te traiu. Ainda bem que a Bíblia diz que dá para casar de novo. Não, irmão. Por causa da dureza do coração, né? Imagina perdoar alguém que te traiu. Imagina perdoar um pai que te abandonou. Imagina essas coisas mais complicadas. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando desse tamanho todo. Que tem que fazer o seguinte, tem que abrir a tampa da tua cabeça, tirar isso tudo que está aí dentro e botar alguma coisa nova aí. Porque do jeito que está andando não vai rolar. Não vai acontecer. Irmão, você pode vir na igreja. Você pode prestar atenção no culto, você pode olhar, ler a mensagem, você pode rir das piadas, você pode achar que teve piada que não tinha graça, mas você não vai mudar sozinho. Mas tudo o que Jesus veio nos ensinar está dentro disso. E se isso não faz parte da tua vida cristã, você não vai fazer parte daqueles que são conhecidos como filhos de Deus. Porque você não está fazendo nada mais, nada menos do que o mundo todo faz. Se você só se dá bem com quem você acha que merece, você é uma pessoa igual às outras. Se você só consegue conviver com quem é legal com você, você é normal, cara. Até bandido que mata um ou outro se dá bem com outro bandido que também mata os outros. Entende? Diferença tu tem. Ah, eu amo a minha mãe. Tem gente que nem a mãe consegue amar. E o cara vai lá, faz uma chacina, mata um monte de pessoa. Trabalha como matador, mas em casa vai lá e lava a louça para a mãe. Nem isso tu faz. Ah, mas eu não mato ninguém. Tu diz assim, não importa. Tu é igual a qualquer outro que só faz o bem para quem faz o bem para você. Entende o tamanho disso? O tamanho que é fazer para alguém que não merece. Você já viu que na tua relação de marido e mulher aí, o bicho pega quando cai nessa situação aí? Quando começa a dar problema. Quem é que já teve problema em casamento, namoro, esses negócios? Levanta a mão. Não é fácil, né? Ah, é? Meu Deus do céu. Que Jesus não volte logo, né? Porque já está quase todo mundo pronto. Né? Sabe o que acontece? Quando a gente começa a pensar que a gente merece ser melhor tratado, a gente começa a ter problema. E a gente é tão bom para essa pessoa nos tratar desse jeito. Sou tão legal, sou um funcionário tão bom e eu não sou promovido. Poxa, eu sou o cara mais legal da igreja, nem a guria me quer.
poxa, eu sou tão legal aqui, olha só como eu sou bacana aqui na igreja, fiz até chapinha hoje. Ninguém diz o meu nome. Começo a achar que dentre as coisas que eu tenho feito, eu teria direito de ser reconhecido e aplaudido. E aí eu começo a exigir das outras pessoas que convivem comigo aquilo que é meu, porque eu conquistei. Até as pessoas de má fama vivem assim. O Evangelho, ele nos traz uma nova realidade, uma nova perspectiva. Sabe o que é perspectiva? Sabe o que é perspectiva? Eu estou olhando daqui para vocês. Se eu estivesse lá no fundo, eu estaria olhando vocês todos de costa agora, né? Estaria olhando de um outro ângulo, de um outro lugar, de uma outra linha de interpretação, de raciocínio, de uma outra perspectiva. O Evangelho me tira da condição de ser quem eu sou e me coloca em um outro lugar, na condição em que eu sou o pó dessa terra. Alguém que nem mesmo para nascer consegue fazer sozinho. Alguém que para respirar dependeu de um sopro de fôlego de vida. Alguém que para ser formado e gerado no ventre da minha mãe, eu dependi da mão de Deus para que isso acontecesse. Porque senão eu nascia de outro jeito? Não, nem nascia. Até porque, dentre os espermatozoides, eu fui o que foi escolhido para estar lá naquela circunstância. Entrei lá, perguntei, é o óvulo? Cheguei. 9 meses lá, deformando o corpinho da minha mãe. Mas ela está lá, faceira, porque eu nasci. O que ela fez para isso? Só aquilo que vocês sabem. Mas fora isso, quem fez foi Deus. Quem inventou tudo isso foi Ele. E eu dependo de Deus o tempo todo. Até porque, se fosse só fazer isso, ia ter muito mais gente que esse mundo podia suportar. Não é? Você já pensou? Irmão, talvez essa seja a maior dificuldade dentro do Evangelho. A gente entender que eu sou, para o meu irmão, uma cruz que ele tem que carregar. Porém, eu carrego ele também. Porque do mesmo jeito que eu fiz sofrer, eu sofri também. E quando eu entendo que essa perspectiva em que Deus é aquele que é perfeito e eu sou aquele fruto do pecado, alguém que é pecador na sua natureza, não existe ninguém que se escapa do juízo de Deus. E se não tem ninguém que faça o que é correto, quem sou eu para julgar alguém que é que nem eu? E aí eu começo a entender o grande milagre de conviver. Se tu olhar para a pessoa que está aí perto de você e entender que ela tem um monte de defeito, né? Olha bem pro rostinho dela aí, ó. Tá vendo? Um olho é mais alto que o outro, né? Os dentes já não estão bem retinhos, né? Às vezes o irmão não saiu correndo, não deu nem para pentear o cabelo, né? Mas ele tem um monte de defeito. Um monte de defeito que ele também está enxergando em ti na mesma hora. E nós não estamos falando só da lata, né? Porque se fosse essa latinha aí, até que tu não estava tão mal. Porque o que tem dentro é muito pior. Agora o pai vai embrabecer comigo quando chegar em casa. Ele sempre diz, Maurício, mas nós não somos tão ruins assim, Maurício. As pessoas não vão vir mais na igreja. A gente precisa entender que a gente é cheio de problema, cara. A gente é trilimitado. Nós dependemos da misericórdia todo dia. Eu não sei tu, cara, mas pensa comigo. Se eu tiro você por base no que eu sou, nós estamos fritos. E até não acho que sou dos piores. Mas a gente precisa de uma longa caminhada. E essa caminhada é nessa direção. É eu entender o quanto eu preciso da misericórdia de Deus.
Você já entendeu o quanto você precisa da misericórdia de Deus? Quanta coisa errada você faz? Me diz uma coisa, já usei esse exemplo outras vezes. Quantas vezes você andou acima do limite de velocidade? Quem dirige, hein? Acima do limite de velocidade. Isso considerando que dentro da cidade o limite de velocidade é 40 km por hora, né? Dentro do perímetro urbano, dentro da faixa é 80, às vezes até 60, né? E dentro do nosso estado não existe nenhum lugar, a não ser na freeway, que é mais de 110. E quantas vezes você, que estava do lado de quem estava dirigindo, andou junto com eles, achando bem legal chegar rápido no lugar que você estava atrasado? Inclusive, tu foi um dos responsáveis por sair atrasado. Quantas vezes foi multado? Todas as vezes que tu fez errado? Onde é que tu ia parar? Nem tem carro mais. Imagina, Angel, se a gente fosse multado todas as vezes que a gente cometesse uma infração de trânsito, se a gente levasse a multa que leva a multa cada vez que anda sem cinto de segurança, todos dentro do carro. Só no carro da igreja, nós cometíamos no mínimo umas 10 infrações cada vez que a gente saía. Tá vendo? Ai, daquele, olha o carro, o jeito que ficou. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a dificuldade de entender. Quando a gente passa um dia do limite de velocidade e leva uma multa, a gente acha uma injustiça. Onde é que já se viu? Eu tenho uma para pagar lá, R$80. Até levei sorte, tipo, 80 só, antes que agora é bem caro. Sabe quanto eu estava? 86. Sabe quanto é que eu tinha que estar? A 40. É um desaforo levar uma multa a 80 por hora. Confesso, pensei. Mas se eu for considerar tudo que eu estou devendo, eu tenho que pagar os 80 assim, dizendo assim, bah, valeu Deus. E se nós vamos mais longe ainda, porque tem gente que pensa que as coisas de Deus são assim, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que morrer, ou tem que ficar aleijado, né? Não, tem gente que pensa isso, que cada vez que passa assim na velocidade, tem que sofrer um acidente, ficar, né? Todo quebrado. Não, ele está devendo morte. Tem que estar morrendo 3 gerações a partir do cara. Por que eu estou falando de multa de trânsito? Porque isso é uma coisa comum, todo mundo faz de errado. Assim como mentira. Assim como egoísmo, assim como inveja. Todo mundo faz de errado. E a gente acha que no nosso dia a dia aconteceu uma coisinha de errado. Deus, logo eu, por que não o outro que é muito pior do que eu? Todo mundo está devendo, mano. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo devendo 1 milhão, me cobro 10 pila hoje, eu fico bravo porque não cobraram os mesmos 10 do cara que está devendo o mesmo milhão que eu. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Olha para o irmãozinho aí, irmão, tudo que tu deve para Deus, não tem como pagar. Não tem. Não tem como. E agora, vamos dar um calote? Estou no SPC do céu? Serasa? Tentou dar um golpe em Deus, meteu um cheque. Cara, a verdade é que a gente depende da misericórdia de Deus. Por quê? Porque em Cristo Ele levou os nossos pecados para a cruz. Você entende essa transmissão de pecados? Isso é muito complexo, é meio estranho, mas é mais ou menos assim. Tudo que a gente devia, veio Jesus e pagou na cruz. Como se além das tuas multas de trânsito, todas as tuas aventuras e desventuras, todas as vezes que tu tomou uma decisão errada, todas as vezes que tu foi na direção do teu próprio egoísmo, Cristo levou sobre Ele naquela cruz. E morreu. E Ele só assim fez porque Ele em si nunca cometeu nenhuma dessas infrações. E o castigo que estava sobre Ele é aquele que nos trouxe a paz. Ele veio e morreu a nossa morte, a morte que era para cada um de nós por causa do nosso pecado, para nos dar a vida que nele existe.
Só que isso, dentro de uma historinha de escolinha bíblica, é meio fantasioso. Mas eu quero dizer para você, viver essa misericórdia é viver em Cristo, é viver dentro do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Aí, tem 3 aí. Aí, vamos ver, aí, igreja. Viver o corpo de Cristo é ter Ele como cabeça. Da onde sai o comando de tudo. Se Ele é o cabeça, eu começo a viver sobre uma outra perspectiva, a perspectiva de Cristo, aonde tudo aquilo que Ele está dizendo faz sentido, aonde virar a outra face depois de tomar um tapa na cara é a regra de Cristo, porque foi isso que Ele fez. Tudo que Jesus fez se remete a esses parágrafos que a gente leu aqui agora, esses versículos. Se você parar para pensar, isso que ele está dizendo aqui é o que a igreja tem que fazer. Só que se você não faz, você já viu a lenda da mula sem cabeça? Sim ou não? Pois então, né? Quando a gente não tem cabeça no corpo, a gente anda que nem a mula sem cabeça. Aquela tinha um fogo ali, né? Eu me lembro do gibi da Mônica, da turma do Penadinho, lembra? Tinha a mula sem cabeça, o curupira e um monte de coisa do diabo, que dava medo, mas a gente achava que não tinha problema aquilo ali. Mas a gente viver sem cabeça é impossível. É que a realidade é que a gente vive pela nossa cabeça. E que às vezes é melhor viver sem cabeça. Pela nossa cabeça. Pela nossa cabeça a gente estabelece algumas regras, conforme aquilo que a gente tem vivido e aprendido. E quando a gente vai caminhando, irmão, sabe o que é não julgar o teu irmão? Sabe o que é não julgar? Tem gente que pensa que julgar é isso. Deixa eu ver alguém. Ali. O Dudu. Levanta aí, Dudu. Esse Dudu aqui de branco. Os dois são de branco. O Dudu da camisa branca. Olha, Dudu. Quem acha a Não, peraí, fica de pé aí, Dudu. Quem acha a camisa do Dudu bonita? Levanta, vira aí, dá pra todo mundo. A bonita, pode falar a verdade. Aí. Né? Agora quem acha feia? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Tinha uns que levantaram. E estavam uns assim já. Pode sentar, Dudu. Obrigado. Tem gente que pensa que julgar é isso. É isso. Julgar isso é tal coisa. Isso aí não, aquele lá é um sem vergonha. Aquele lá é o bonitão. Aquela lá, a camisa é legal. A camisa pode ter isso é coisa do Illuminati. É um zumbi. O que é aquele bicho ali? Entendeu? Deus o livre. Tá amarrado. Tem gente que pensa que julgar é isso, mano. Mas julgar é estabelecer uma sentença sobre alguém. Sabe o que é uma sentença? A sentença é uma decisão condenatória. Como é que é? Tem uma palavra certa lá, a Gabi vai se lembrar. Decisão condenatória e irrecorrível. Afinal, é assim. Isso é tal coisa. Ponto. Não me venha com argumentos. Isso é, e pronto. Ou seja, não tem perdão. Uma sentença, julgar alguém é não admitir perdoar essa pessoa. Se você acha a camisa do Dudu, né? Logo do Eduardo, né? Bonita, tudo bem. Se você acha feia, você não precisa não cumprimentar ele porque a camisa dele é feia. Você não precisa achar que todas as decisões deles vão ser erradas porque ele comprou aquela camiseta que na tua cabeça foi uma decisão errada.
porque ele está de camiseta e está um frio danado, e é de repente porque a camiseta dele é nova, você não tem que olhar para ele e pensar que ele é um cara que está de camiseta, que tu não acha bonita e ele ainda está com ela e era para estar de casaco. Então quer saber quem é esse cara? Olha quem ele é. Ele é o cara que bota a camiseta branca com o bonequinho zumbi e está aqui na igreja. Como é que pode? Não era para estar aqui. Isso é julgar. E nós estamos falando só de camiseta. Porque tem gente que julga por causa de camiseta. E tem, não é difícil. Não é difícil. Que julga por causa de camiseta. Quem dirá se o Dudu resolve contar uma mentira para todo mundo aqui? Coitado do Dudu, não vai vir mais. Ô pai, vamos mudar, né? Quem dirá se ele resolve, sei lá, bater na mãe dele? Todo mundo fica sabendo. Trair a namorada. Ainda bem que eu estou usando Dudu, que eu sei que isso aí não é nada verdade isso daí. Entendeu? Às vezes o cara fala assim de alguém, aí os alguém ficam tudo nervoso. Né? Tô falando dele, pra gente saber que não é ele. Mano, eu quero dizer o seguinte pra ti. Sabe por que a gente julga, condena, não perdoa, separa e manda embora? Porque a gente não admite perdoar. E a gente só não admite perdoar porque a gente acha que é melhor do que essa pessoa. Porque a gente acha que ela toma um monte de decisão errada e a gente não. E a gente acha que essa pessoa não merece estar perto da gente por causa da decisão que ela teve errada. E às vezes tem uma decisão, das decisões horríveis, mano. A gente acha que não é digna de estar aqui perto da gente. Irmão, cutuca aí. Presta atenção. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não conheceria nada. Nada. A chance que você tem de saber o que é certo e o que é errado, e você sabe, você não teria se não fosse a misericórdia de Deus. E aí nem esse juízo ingrato que você tem, você teria. Porque a gente precisa estar em Cristo. E estar em Cristo é estar na graça de Deus. Só que para estar na graça de Deus, eu preciso entender que em mim não existe nada. Não existe nada de valor. Eu não sou nada. Aí ele completa dizendo o seguinte: dentro da concepção do Evangelho, a gente, além de mudar quem a gente é e de ser alcançado para a salvação em Cristo, a gente tem a responsabilidade de ajudar as outras pessoas, sim ou não? Não tem? Você já ajudou alguém na caminhada da fé? Já, né? Tá, pelo menos alguém, um que seja. Você já ajudou. Você já chegou e disse: bah, irmão, olha, estou para te dizer que essa situação aí, só Jesus na tua vida. Pô, já deu uma direção pro cara. Você ajudou. Só que é o seguinte, Cristo vai falar pra gente que, poxa, é importante a gente olhar o cisco que está no olho do irmão. É. Só que às vezes o cara se enche de motivos para ajudar os outros, mas não quer ser transformado. Não quer tirar a trave que está no seu olho. E você já ouviu isso também. E não adianta querer mexer no cisco se existe uma trave no teu olho. Ou seja, vamos mexer nisso aqui. O que é o isso aqui? Ame o teu inimigo. Vamos mexer nessa trave que está aqui, para depois a gente começar a ajudar os outros. Ah, mas aí ninguém vai ajudar mais ninguém, Maurício. Não. Vamos mexer nisso daí. Eu preciso entender que eu tenho que fazer sem esperar nada em troca. Eu tenho que ajudar sem esperar ser ajudado, porque aí eu vou me frustrar menos. Não é assim. E aí a árvore vai ser identificada pela fruta que ela tem. Irmão, a gente tem sim uma imagem a zelar. Você tem essa, né? Essa tua figura. As pessoas olham para ti e a partir do que elas veem,
elas criam uma expectativa. É assim, não é? Não é assim. Não é só pela tua aparência, é pela figura que tu é. Sabe? Pelo aquilo que ela construiu, uma imagem que ela construiu de ti. Tu tem essa imagem a zelar, sim. Só que eu vou te falar, no final das contas, você vai ter a chance e não tem como você não conviver pelo menos com alguém. E tudo aquilo que você quer aparentar que se desfaz em 5 minutos de conversa. Então, não adianta se preocupar tanto em parecer o que não é. Você vai ser identificado. Porque, embora você se transfigure de laranja e você é uma maçã, quando te morderem nessa vida, o que vai ser o que você é, cara. Da laranjeira sai laranja, da macieira que sai maçã. Se você faz de conta que é crente, o dia que essa vida te amassar, vamos ver de que árvore que tu veio. E não é muito difícil da gente entender isso. O texto continua falando a respeito do homem que constrói a sua casa e cava bem fundo e coloca o alicerce sobre a rocha que é Cristo. E vem a tempestade, sim. E essa tempestade vem, e aquele que não foi firmado em Cristo, ele se abala e cai. Ou seja, irmão, o teu prazo de validade está até a tempestade. Até a tempestade a gente vai ver quem é quem. E ela vem, e todo mundo vê quem tu é quando o bicho pega. Todo mundo vê. E daí tu sai fazendo de conta que nem sei, sabe? Não aconteceu nada. Eu tri bem. Todo quebrado. Não fala uma palavra. Judiado dessa vida. Por quê, meu irmão? A base não estava lá em Cristo. Não cavou o fundo o suficiente. Não colocou a tua raiz, teu alicerce, a tua base fundamental naquilo que é inabalável, que é o próprio Cristo. E o próprio Cristo é voltar para aquela ideia lá. Olha só que texto interessante que vem logo a seguir. Capítulo 7, versículo 1. Se você não entendeu, nós estamos lendo acabamos de ler todo o capítulo 6. Pelo menos do meio para o fim. Todo o sermão da montanha, do monte. Capítulo 7, ele saiu do sermão e falou o seguinte, posso ler? Ainda não. Capítulo 7, versículo 1. Olha só que texto legal. Não é só o texto, é essa circunstância que Deus reservou para Jesus passar, justamente depois dele ter dito todas essas coisas. Posso ler? Capítulo 7, versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhes pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode. Ele está mandando dizer: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e obedecem. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se para a multidão que o seguia. Eu afirmo a você que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram um empregado curado. Você já ouviu essa história também. O centurião romano. O que era o centurião? Um oficial que tinha quantos? Centurião? Quantos? Quantos soldados debaixo dele?
100. Você nunca mais vai esquecer o que é centurião. 100 soldados debaixo da autoridade dele. Sabe o que isso tem de importância para o texto? Nenhuma. Né? Não, até tem, porque ele era um cara importante, né? Ele era um cara que tinha muitas pessoas que seguiam as ordens dele. O que você achou estranho nesse texto aí, meu irmão? Eu até dei uma ênfase assim na hora que eu li, mas eu estou sempre dando ênfase, né? Você viu o que esse cara fez aí para os judeus mesmo? Ele construiu uma... Você preste atenção nesse texto, porque agora, tirando a Copa do Mundo, né, tem uma outra coisa que é um pouco mais importante que acontece no nosso país esse ano, né? O que acontece esse ano? Então vai vir muita gente que construiu algumas sinagogas aí para dizer para você, fulano merece. Porque ele fez muito pelo nosso povo. Jesus, quando falou que a gente tinha que amar, independente de quem fosse, e principalmente o nosso inimigo, ele estava falando a respeito de quê? De graça. Ele não estava falando de mérito. Porque mérito é o quê? Fazer para quem merece. Né? Por isso mérito, merecimento. Então, Jesus falou o seguinte: até os pagãos, não, até quem? As pessoas de má fama fazem isso. O quê? Ajudam quem merece. Fazem o bem para quem merece. Qualquer um faz isso. Aí chegou o centurião. Aqui em Lucas ele não chega até Jesus, mas em Mateus a história é contada como se ele tivesse falado com o próprio Cristo. Mas da mesma forma ele diz que não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. E aqui nem mesmo de trocar essa palavra com Jesus. Porém os oficiais, não, os soldados, não é soldados, os líderes judeus, primeiro que acataram a ordem do oficial romano, que já é uma coisa estranha. Já é uma coisa estranha. Porque quem é esse cara aí que fica mandando nos líderes judeus? Mas ele disse, vai lá e tal. Não tem problema. Ele tem, mas nós vamos ver por que tem problema. Mas ele diz o seguinte: os líderes judeus vão lá e dizem para Jesus: Jesus, esse aí tu pode ajudar, porque esse aí faz algumas coisas para nós. Esse pode. Ainda bem que Jesus não era eu. Como assim? Quem vocês são para me dizer quem é que eu vou, quem é que eu não vou? Como assim merece? Olha, vocês estão aqui, eu não era nem para falar com vocês. Estou falando de vocês aqui, estou falando de Jesus para aquele gente lá. Se ele acha que não pode falar comigo, quem me dá mais vocês? Que são vocês que estão aí enchendo a barriga e não dividem nada com ninguém. Mas eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, pode ir lá curar esse cara aí, esse desgraçado, para esse centurião aí, porque ele é um cara bem conceituado no nosso meio, politicamente ele é uma influência que é importante para nós. Então assim, nós temos que ajudar, né, eles, até porque eles têm nos ajudado a construir essa sinagoga aqui bonita. Ele veio aí no dia da inauguração e tirou o paninho da frente da placa, né? Ai, ai, ai. Não mexe com quem está quieto. E ele foi lá. Quando Jesus chegou lá, quem era o cara? Jesus só foi porque ele sabia quem era o cara. Não, ele foi porque ele quis. E ele vai até porque ele é bom com quem é sem vergonha também. E ele foi lá ajudar o cara, o centurião. No meio do caminho, aí sim os oficiais, os soldados chegaram em Jesus. Olha, Jesus, me desculpa, o centurião, ele disse que
ele não é digno nem mesmo de falar com o Senhor. E muito menos que tu entre na casa dele. Cara. E mais, ele disse que ele sabe como funciona a autoridade. Ele sabe como funciona a autoridade. E ele sabe quem tu é, Jesus. E a quem e de quem ele está falando. E sabe a quem tu dá ordens. E ele está aqui reconhecendo o nada que ele é, suplicando para que tu ajude aquele que ele ama. Eu nunca vi tamanha fé, disse Jesus. E nesse caso aqui, ele não precisou dizer uma palavra. Depois que ele falou isso, os caras foram lá e o empregado estava curado. Ajuda ele porque ele merece. Eu não sou digno nem de falar contigo, Senhor. Eu não sou digno nem de estar na tua presença. Eu sou tão errado diante de ti, que mesmo que eu faça coisas boas, eu não sou ninguém. Mas aquilo que eu tenho, eu digo, eu reconheço a tua autoridade sobre tudo que existe, inclusive sobre a morte e a vida, a doença, a enfermidade e a cura. E se eu dou ordens para os meus subordinados, eu estou aqui para te pedir que tu dê ordens para a vida, para que ela volte ao meu empregado. E eu te peço, não como alguém que tem direitos, mas como alguém que reconhece que não tem, e te suplica, eu te peço. Irmão, esse texto é verdade, não é uma parábola que Jesus contou para ilustrar aquilo que ele tinha dito antes. Mas olha como Deus é com as circunstâncias, não é? Ele tinha acabado de falar tudo a respeito de amor, de graça, e que nós deveríamos viver e fazer em favor dos outros, mesmo que eles sejam quem for. Chega os judeus e mostram para Jesus que realmente o que estava acontecendo estava tudo errado. Porque eles estavam manipulando a bênção. Eles estavam direcionando para quem merece. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu em algum lugar que você, que é o ungido, o separado de Deus, que você cumpre as suas obrigações dentro da igreja, você que dá o seu dízimo, dá a sua oferta, faz boas obras, você vai ser abençoado. E o cara sai achando que tem direito de ser abençoado. Inclusive tem ações contra igrejas porque prometeram coisas para pessoas diante daquilo que elas faziam. Eu quero dizer para você que aquilo que estava errado lá continua errado dentro de nós. Só que você não é alguém dessas igrejas que barganham assim com Deus. Mas dentro de você, assim como dentro de mim, a gente faz acepção de pessoas. A gente diferencia o que a gente vai fazer do que a gente não vai fazer, conforme as pessoas que merecem das pessoas que não merecem. Se uma pessoa aqui hoje te pedir uma carona, depende de onde ela mora, você vai dar carona. Você vai dar uma desculpa esfarrapada. E é assim. É assim que a gente vive a hipocrisia dentro da igreja. Se alguém pedir para conversar com você e for alguém que é legal, você vai querer conversar. Mas se for alguém que já conversou com você muitas vezes, você vai dar um desdobre. Se as pessoas chegarem para você e te pedirem dinheiro emprestado, você não vai emprestar, você vai dizer que não tem. E se daqui a pouco forem comer um X, você vai comer com o dinheiro que você tem. É assim, meu irmão. A gente vive isso e acha que isso está certo. Mas se um político, se alguém influente, alguém que via de regra tem te pedir, você até vai dar, porque você sabe. Bom, estou dando para esse, mas sabe quem ele é, né? Amanhã depois ele vai me dar muito mais. Hipócrita. Entende o que eu estou falando? Você vai dar atenção para quem? Para quem acha que vai te dar algo em troca. Por que eu estou falando isso? Porque sem graça não existe evangelho. Sem a graça de Deus não existe evangelho. Se você não entender que tem que dar sem esperar nada,
Todo o resto está corrompido. É só esperar vir a tempestade que vai cair tudo, irmão. Vai cair tudo, irmão. Vai cair tudo. E eu digo para você, é até bom que caia de uma vez, para que a gente comece a construir algo que realmente vale a pena. Porque enquanto você tiver um telhado mais meia boca diante da sua cabeça, acima da tua cabeça, você não vai desconstruir esse barraco que você vive. Não vai, se depender de você destruir, você não vai destruir. Você vai ficar na zona de conforto, achando que está tudo bem. Eu sou alguém que vive um evangelho meia boca, mais ou menos. Eu faço bem para quem é bom. E de vez em quando faço bem para quem não é, para me aparecer. Até o pagão faz isso, irmão. Eu quero te chamar para essa realidade. Quem você é, cara? Onde é que você está? Você está trabalhando? Tá. Pois é, irmão. Pouco tempo não estava. Né? Tá namorando? Joinha. Você acha que tu merecia esse namorado? E essa namorada? Claro que não. Claro que não. Se fosse para escolher alguém para ti, com toda a porcaria que passa na tua cabeça, não ia ter nesse mundo. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. A gente precisa entender que esse casamento só está aí há tanto tempo por causa da misericórdia de Deus, que é revelada através da tua esposa. Abençoado. Eu quero dizer que é o seguinte, nós estamos devendo. Todo dia nós somos sustentados pelo amor e pela misericórdia e a graça de Deus. Se não fosse Deus, esse sorriso amarelo que está na tua cara não estaria aí. Porque os teus filhos iam estar doentes. Porque você ia ter um monte de coisa ocupando a tua mente, que quando você chegou aqui você tinha. Só que você pensa que porque tu senta nessa cadeira, e aqui a gente nem fica batendo o martelo em cima de dar dinheiro na igreja, de fazer coisa para os irmãos. Você acha que porque você faz isso, você tem direito de ter a vida que você tem? Tem muita gente que é muito mais crente do que você, e que passa muito mais trabalho do que você. Sabia? Sabia ou não? Sabia que tem gente chorando, debruçado em cima de uma Bíblia, preso injustamente, apanhando dentro de uma cadeia? Sabia que tem gente com frio agora, na rua, e você está com calor, porque botou um monte de casaco para ti, que botar o casaco novo? Sabe? Sabe que tem gente que não tem o que comer, enquanto tu estava reclamando que hoje a mãe fez a carne no forno. Cara, isso é triste. Porque você não tem noção do que você vive. Do que é o que você vive. Do tamanho que você é abençoado. Mesmo que você não mereça. E aí alguém nesse mundo olha para você e diz: você pode me dar um trocado? Você bate no bolso e diz: bah, só tenho cartão. Pedro não tinha nem cartão e disse: não, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, cara. O Cristo que está dentro de mim. Eu não sei se o cara vai se converter, mas ele nunca mais vai te pedir dinheiro. Mas eu quero te dizer, cara, vamos fazer o que precisa ser feito. Porque esse é o Evangelho. Não deixa que tudo aquilo que Deus fez por você seja perdido. Pensa comigo. Pensa comigo. Você sabe que aqui na igreja nós temos um projeto social, né? Tem um pessoal aí que, faz por onde? Sinceramente, eles não merecem as crianças que tem aqui. Não merecem, porque as crianças são muito melhores que eles. Mas eles ainda, porque estão se doando, têm o privilégio de passar pela alegria de conviver com as crianças. E você acha que é loucura acordar domingo de manhã cedo. Entende o que eu estou falando? Você chega aqui na igreja e toca o seu violão, sua guitarra, sua bateria aqui, toca um louvor bacana. Você escolhe, toca, tal.
Tem gente orando pelo pastor e chorando, tocando música que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas aí nas igrejas, cara. E você chega aqui e olha, entende? Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. O cara te mandando cantar, prosperarei, prosperarei, toca no altar, olha a tua bênção. E tu ali cantando porque o Zaqueu, como Zaqueu, coitado do Zaqueu. E você está num lugar que as pessoas estão preocupadas em tocar um louvor que vai fazer diferença na vida das pessoas. E aí o camarada que toca de qualquer jeito, e a pessoa que ouve já não dá nem bola. Irmão, eu sou um miserável que estou aqui falando para vocês. Porque diante de toda a expectativa que existia na vida de todas as pessoas que estavam comigo há 10 anos atrás, eu seria o último a estar aqui. O último. Mas é isso que Deus faz. Ele prova usando os improváveis. E eu quero dizer para ti que ainda bem que alguns estão fazendo. Cutuca o irmão que está do teu lado aí. Você já foi na outra igreja? Pergunta para ele. Já foi? Já foi? Que bom que Deus teve misericórdia de nós e a gente está aqui. Não é? Que bom que Deus teve misericórdia de nós e a gente está aqui. Não que a gente seja melhor. Não que a gente seja melhor. Mas a gente tem noção do pó que nós somos. E você poderia sair de uma igreja com o peito estufado, achando que você era invencível. Mas eu quero te dizer, meu irmão, enquanto você não derrotar você mesmo, você não vai saber o que é vida e o que é vitória. E só aqueles que entendem o que é dar sem esperar em troca, tem fé no Cristo verdadeiro, porque sabem o tamanho que Ele é, a ponto da gente não ser digno nem mesmo de pedir. Porque às vezes a gente chega na igreja, e agora para terminar, meu irmão, esse é o mistério do Evangelho, se é que tem mistério, e se é que é só isso também. Mas às vezes a gente chega, presta bastante atenção aqui, agora vai acabar. Às vezes a gente chega pensando que a gente tem que fazer algumas coisas para poder começar a ter a possibilidade de alcançar alguma provisão de Deus. Sabe? Eu tenho que vir, tenho que fazer uma série de coisas. Eu tenho que cumprir uma série de rituais para que aí sim eu esteja íntimo. Sabe, tem uma viagem de intimidade aí que as pessoas falam, intimidade, tem intimidade com Deus. Porque tipo assim, ó, íntimo, eu sou influente. Aí eu falo no pé do ouvido dele e ele faz o que eu quero. Né? Intimidade, sou íntimo de Deus. Chega aí, Deus. Coitado dos que não são íntimos, né? Nós estamos no meio bom aqui. Esses desgraçados estão lá. Porque eu oro. Porque eu canto nas praças, em tudo que é lugar. Íntimo de Deus é aquele que acredita nele, sabe quem ele é, meu irmão. Se você acha que Deus é um cara que se preocupa em fazer o bem para aqueles que são bonzinhos, com ele assim, você está fora, mano. Quero te dizer. Evangelho, grande mistério é a gente aprender o poder da súplica. Sabe o que é suplicar? Suplicar quando a gente pede sabendo que a gente não merece receber. Você já pediu sabendo que você não merece receber? Já pediu? Sabendo que você não merece? Isso quer dizer que você pode receber ou não. Não é? Porque você não merece. Você depende do quê? Da misericórdia, da bondade, do amor. Ainda bem que Deus tem. Ainda bem que Deus tem. E Ele está disposto. Mas se você for orgulhoso e achar que tem direitos, volta para o fim da fila. Seja o último para ser o primeiro. Irmão, o Evangelho é da outra face. Mas antes de tudo é saber quem nós somos diante dele. Se ele é a autoridade, se a gente é alguma coisa nessa vida, foi Deus que nos colocou. Mas quem Jesus é diante de nós,
Nós não merecemos nem chegar perto dele, mas ele resolveu que nós seríamos amigos dele. Filhos, irmãos, partes do próprio corpo dele. Só pode ser misericórdia. Amém? Se você quiser hoje suplicar a Deus alguma coisa, através da sua vida miserável que é, e pedir para Ele a transformação da tua vida, eu quero te dizer que esse é o momento, esse é o tempo que Deus tem para você. Fica de pé aí no teu lugar.